Olá pessoal, bem, nós já estamos nos aproximando do encerramento dessa unidade de conhecimento, ou melhor, deste capítulo que trata sobre o pensamento quantitativo. Nós já vimos ao longo desses nossos vídeos e também dos nossos encontros síncronos os seguintes assuntos. Nós já vimos técnicas básicas de contagem, nós vimos também como contar através de funções e agora nós vamos ver como é que nós podemos aplicar algumas dessas técnicas. Também, desculpe, também nós vimos a questão dos arranjos e das seleções, certo? O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver um pouco de probabilidade. O assunto probabilidade você vê com mais aprofundamento na disciplina de estatística. E aí temos mais uma vez um exemplo de um assunto que você estuda aqui em matemática discreta, mas que vai ter um aprofundamento em outra disciplina aqui no curso de ciência da computação. Só para reforçar algo que eu já falei várias vezes para você ao longo desses nossos vídeos. Matemática discreta, ela é como uma disciplina que serve de embasamento para praticamente tudo que você vai ver no curso de Ciência da Computação. Eu poderia dizer que, através da matemática discreta, você é apresentado a diversas disciplinas, você tem um conhecimento introdutório e que nas outras disciplinas você terá o aprofundamento, mas a matemática discreta funciona como aquela disciplina que vai te mostrar o caminho das pedras, beleza? Bem, então o que a gente vai ver nesse nosso vídeo agora é a parte de probabilidade. Você vai observar que no desenvolvimento do nosso estudo da probabilidade, que a gente vai ver aqui, algumas coisas que vocês viram anteriormente, que você viu anteriormente nessa mesma unidade de conhecimento, você vai ter que utilizar, como por exemplo, as questões relacionadas à seleção, tá certo? Também aquilo que a gente falou sobre o uso de operações de adição e multiplicação, né? Como é que a gente vai combinar. Enfim, a gente vai avançando no conteúdo e começa a pegar tudo aquilo que vimos anteriormente, né? Em momentos anteriores, para poder juntar tudo, né? Para utilizar isso. E outra coisa, nesse tópico de probabilidade, nós vamos ver diversas situações de exemplos reais. Uma das coisas que eu mais gosto dessa etapa da disciplina é nós podermos ver aplicações da matemática discreta no cotidiano. E probabilidade é algo que, a meu ver, é muito do nosso dia a dia, beleza? O tempo todo a gente está falando ou ouve falar de algo relacionado à probabilidade, tá bom? Bem, vamos aqui passar para o nosso slide para a gente poder já começar a ver alguma coisa. Opa, apareceu. Então vamos lá. Intuitivamente, de acordo com o autor do nosso texto aqui, certo? Intuitivamente, a probabilidade ela nos diz, né, qual a possibilidade que alguma coisa tem de ocorrer. Então veja bem, possibilidade. Quando nós trabalhamos no campo da possibilidade, né, se você foi meu aluno no semestre passado e assistiu a minha aula sobre lógica modal, deve lembrar muito bem do que eu falei sobre a possibilidade e a necessidade. Então, quando a gente fala do campo da possibilidade, do ponto de vista da lógica, nós estamos diante de situações que podem ser verdadeiras ou não. Mas voltemos aqui para a probabilidade. Então, a probabilidade nos diz qual a possibilidade que alguma coisa tem de ocorrer. Ou seja, ela pode ocorrer ou sim ou não. Claro, está no campo da possibilidade. A probabilidade de um evento é um número entre 0 e 1, com 0 representando a impossibilidade e 1 representando a certeza. Bem, então nós temos aí já uma definição muito interessante do campo de estudo da probabilidade, e é bom a gente enfatizar um pouco aqui essas questões relacionadas à possibilidade. O senso comum e às vezes muitas outras pessoas, quando veem uma notícia, quando leem alguma matéria que trata de probabilidade,
às vezes confunde achando que ali tem uma certeza. Mas só que eu posso dizer para você que a probabilidade ela lida com o campo da incerteza. Então a incerteza e a probabilidade é algo que está intimamente relacionado, certo? Bem, temos aqui, bom, uma definição formal para o nosso estudo, né? Vai ser o seguinte: suponho que A é um subconjunto de um conjunto finito, não vazio, U. A probabilidade de um elemento de U escolhido ao acaso se encontre em A é a razão, né? Então a probabilidade de A é igual à razão da quantidade de elementos do conjunto A sobre a quantidade de elementos do conjunto U. Esse conjunto U nós chamamos de espaço amostral e o conjunto A nós vamos chamar de evento. Então, continuamos trabalhando com a ideia de conjunto. E como a gente já viu a ideia de conjunto no capítulo sobre pensamento relacional, não tem nenhuma novidade aqui para você, tá certo? Então é interessante você perceber, né, nos problemas que nós iremos trabalhar aqui, essa questão relacionada aos conjuntos. Ou seja, um dos principais desafios para quem está analisando um problema à luz da probabilidade, né, quem vai tentar calcular uma probabilidade, às vezes o principal problema, o principal desafio é enxergar, identificar esse conjunto U, que é o nosso espaço amostral, aliás, é o nosso espaço amostral, e o conjunto A, que é o nosso evento, a gente vai chamar de evento, tá bom? Bom, vamos passar adiante aqui nosso slide para a gente já começar a ver exemplos. Então aqui nós temos dois exemplos. O primeiro exemplo, ele cita aqui aquele caso que a gente já analisou em vídeo passado, né? Que eram as placas descritas no exemplo de Illinois, né? Bem, só para refrescar a sua memória, no exemplo que a gente trabalhou sobre esse problema de placas, foi dito que no estado de Illinois as placas elas podem ter 3 letras e 3 números, né? Então eu tenho aqui uma combinação de 3 letras e 3 números, e tinha lá uma outra possibilidade de placa que eu não estou lembrado, mas eu sei que se envolvia 3 letras, envolvia também 3 números. Bem, então, qual é a pergunta aqui do nosso problema? Qual é a probabilidade de que sua placa contenha a palavra CUB, né? Ou a palavra SOX? Quando o autor fala palavra, não necessariamente é uma palavra que vai existir num dicionário, uma palavra real, né? É interessante você sempre observar que palavra no contexto da ciência da computação é um encadeamento de caracteres, tá certo? Inclusive isso vai ser utilizado em outras disciplinas também. Bem, vamos aqui para a nossa lousa digital, que aí fica mais fácil você compreender aqui como é que nós vamos resolver isso, beleza? Bom, você deve estar lembrado, né, lá do problema das placas, né, que o meu espaço amostral, ou seja, a quantidade de placas que eu posso ter em que nós temos 3 letras e 3 números, né, é esse valor aqui, tá bom? Então é só você pegar o vídeo que a gente trabalhou sobre as placas, acho que foi o primeiro vídeo do capítulo sobre pensamento quantitativo, aí você revisa isso daí, né? Mas para quem quiser acreditar na minha palavra, está aqui o valor, é esse daqui, 24.336.000 placas é o meu espaço amostral. Bem, o nosso problema quer saber o quê? Eu quero saber qual é a probabilidade de, nesse espaço amostral, eu encontrar placas que iniciem com CUB ou iniciem com SOX. Lembrando que essas combinações aqui, CUB e SOX, são conjuntos disjuntos. Se são conjuntos disjuntos, o que é que nós vamos aplicar? Princípio da adição. O princípio da adição que a gente viu lá no início do capítulo 4. Né? Lembre-se, princípio da adição e princípio da multiplicação, início desse nosso capítulo de pensamento quantitativo. Bem, nós sabemos que haverão 10 elevado a 3 combinações para cada uma dessas placas, né? Para cada uma dessas placas aqui. Ou seja, se eu tenho uma placa começando com CUB ou com SOX, eu vou ter essa combinaçãozinha aqui, né?
Então aqui CUB e 3 dígitos, SOX e 3 dígitos. A gente sabe que os dígitos vão de 0 a 9, então são 10 dígitos. Em outras palavras, 10 elevado a 3, certo? Então, para cada tipo de placa. Bom, logo, o meu espaço amostral, aliás, o meu evento, o espaço amostral, desculpa, o espaço amostral é o conjunto U. O meu evento vai ser dado por quê? Por 10 elevado a 3 mais 10 elevado a 3. Cada um desses 10 elevado a 3 representa, né, um conjunto de placas, né, ou CUB ou SOX. Bem, vamos pegar aqui e aplicar a nossa fórmula, né? Essa parte aqui é extremamente braçal, não tem muito do que pensar aqui. Você pode eu até recomendo você utilizar a calculadora. Eu não vou exigir que você proceda com determinados cálculos no braço, né? Você pode usar a calculadora. Então, nós vamos encontrar esse valor aqui, aproximadamente 0,000082, né? É a probabilidade de encontrar alguma placa que comece com CUB ou com SOX nesse universo de 24.336.000 placas. Ou seja, é uma probabilidade muito pequena. Beleza? Bom, gente, então acredito eu que ficou claro para você. Vamos aqui para um outro exemplo, né? Vamos voltar lá para o slide para a gente ver o outro exemplo. Cadê o slide? Bem, o próximo exemplo é um exemplo que é bem corriqueiro, né? Assim, praticamente todo livro texto de probabilidade vai ter algum exemplo falando de lançamento de dados. Então nós temos aqui, ó. Se você lança dois dados padrões de 6 lados, qual a probabilidade de você obter um 8, isto é, a soma dos valores de dois dados seja 8? Veja bem, eu vou jogar dois dados, né? Esses dois dados, eu tenho o dado 1 e o dado 2, eu quero saber qual a probabilidade de eu obter 8 nesses dados. Veja que eu não estou levando em consideração a ordem, né? Então não estou preocupado se o dado 1 vai dar 5, o dado 2 vai dar 3, ou o contrário, eu quero obter 8, beleza? Bem, vamos passar aqui para a nossa lousinha digital, que aí fica mais fácil a gente analisar aqui a resposta, beleza? Bem, deixa eu só descer aqui um pouquinho, ops, vamos lá. Pronto, aqui o problema dos dados, certo? Deixar bem aqui, senão eu vou precisar sumir ali. Bem, você deve lembrar, né, que um dado, eu desenhei aqui um dadinho muito feinho, né, mas ele tem 6 lados, é um dado padrão. O dado 1 são os possíveis valores do primeiro dado e D2 são os possíveis valores do dado 2. Dito isso, o que nós temos? O meu espaço amostral U vai ser o produto cartesiano de D1 por D2, beleza? Bem, sabemos que o produto cartesiano de D1 por D2, o número de componentes, de elementos que eu vou obter desse conjunto aqui, né, formado pelo produto cartesiano, será a quantidade de elementos do conjunto D1 vezes a quantidade de elementos do conjunto D2. Lembrando que D1 e D2 são os dados, né, com os quais nós iremos trabalhar. Então, nesse caso aqui, deixa eu só descer um pouquinho mais a tela, nós vamos ter 36 possibilidades, né, no nosso espaço amostral. Ou seja, o espaço amostral vai ser composto por 36 elementos. Só que é o seguinte, eu só quero saber a probabilidade de obter o valor 8 no lançamento de dados. O valor 8 no lançamento de dados são apenas 5 combinações. Ou seja, quando o dado 1 der 2, o dado 2 der 6, e o dado 1 3 e o 2 5 e assim sucessivamente, certo? Então eu tenho 5 combinações aí. Portanto, o cálculo dessa probabilidade vai ser feito dessa maneira aqui. Coisa simples, olha, isso daqui é muito trivial, muito simples mesmo. Então 5 é o meu evento e 36 meu espaço amostral vai dar 0,139, ou seja, aproximadamente 13% de chance de eu obter esse valor, beleza? Bom, dito isso, esses foram problemas iniciais, foram problemas bastante triviais, e agora a gente vai avançar um pouquinho mais no nosso estudo, tá bom? Se você não compreendeu bem, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente para poder ficar bem claro para você, beleza? Bem,
Nós vamos agora analisar um outro tipo de problema, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu tenha... Aliás, você viu aí que esse PA, né, essa razão que calcula a nossa probabilidade, ela vai ser o quê? Eu posso observar que dali, né, na perspectiva de conjunto, né, então seja A um subconjunto de um conjunto finito não vazio U, né, então claramente eu tenho ali que o A é um subconjunto de U, correto? E se eu tenho um subconjunto de U, eu vou ter o complementar de A. Né? Você deve lembrar da ideia de complementar que a gente estudou lá no capítulo 2, que foi o pensamento relacional. Né? Se não está lembrado, volta lá para os vídeos do capítulo 2 e revê isso aí, tá bem, tá bom? Então, seja a linha o complementar de A e U, né? Então isso daqui é nada que a gente já viu. Se PA igual a P, então a probabilidade de acontecer o complementar do evento vai ser igual a 1 menos P, certo? Então, veja bem, uma coisa é nós calcularmos a probabilidade de um evento, né? É que eu tenho o meu espaço amostral, tenho o meu conjunto A, que é o meu evento, certo? E aí eu calculo a probabilidade daquele evento acontecer naquele espaço amostral. Só que, como eu sei que o evento é um subconjunto do espaço amostral, eu também posso aplicar aquela ideia do conjunto complementar. E aí isso pode facilitar para nós proceder determinados cálculos, que é justamente, né, o que diz o nosso teorema aqui. Bem, e aí nós temos aqui um exemplo que vai ser bastante útil. Ele diz o seguinte: se lançarmos dois dados padrão de 6 lados, qual é a probabilidade de obtermos 10? Então, vamos aqui só pensar um pouquinho. Nós temos o seguinte: nós temos dois dados, mais uma vez um problema de lançamento de dados. Eu quero saber qual é a probabilidade de nós obtermos 10 ou menos, né? Tem um pequeno erro aí no texto que eu acabei esquecendo. Então é obter 10 ou menos. Bem, nesse caso aí, o que nós podemos pensar? Nós poderíamos proceder da seguinte maneira. O cálculo poderia ser: eu vou calcular a probabilidade de nos dados dar 2, né, 3 e assim, ou seja, os números de 2 até 10, calcular a probabilidade de cada um, somar tudo isso daí e depois calcular a probabilidade, certo? Bom, mas a gente poderia partir para outra abordagem, ou seja, aplicar esse teorema, né? Qual é o complementar desse meu conjunto A, que é o evento, né? O meu conjunto A, o evento é os dados darem 10 ou menos, né? O valor 10 ou menos do que 10. Qual é o complementar? Seria os dados darem 11 ou 12, certo? Para calcular a probabilidade dos dados darem 11 ou 12, você tem menos eventos, né? Porque veja bem, para dois dados dar um valor 12, eu só tenho um evento, ou seja, 6, 6. Para um dado dar 11, né? Para dois dados, a soma deles dá 11, eu tenho dois eventos. Um dado dá 6 e outro dá 5, e um dado dá 5 e outro dá 6, beleza? Bom, dito isso, vamos aqui para a nossa lousa digital, para que você compreenda com perfeição como é que nós vamos resolver isso aqui, certo? Então, a nossa primeira abordagem, como eu acabei de falar para você, é contar as formas de obter 2, 3 até chegar no 10 e somar. Essa abordagem aqui, ela é um tanto quanto trabalhosa, certo? Tá errada? Não tá errado não, só é trabalhoso, beleza? Bom, a abordagem 2 é calcular as probabilidades de obter 11 e 12 e aplicar o nosso teorema. Essa abordagem aqui, ela é uma abordagem mais inteligente, ela é menos trabalhosa. Ora, para obter 11, eu tenho dois eventos. Para obter 12, eu tenho um evento, certo? Como esses eventos são disjuntos, certo? Eu vou aplicar o quê? Princípio da adição, certo? Então, 2 mais 1, eu tenho aqui no meu evento vai ser 2 mais 1, dividido por 36. 36, lembrando que é o nosso espaço amostral. Então, eu tenho 1 sobre 12, certo? Isso daqui, né, esse 1 sobre 12, é a probabilidade de dar
11 ou 12. Eu ainda não calculei a probabilidade de dar o valor que eu estou querendo, né? 10 ou menor do que 10. Bom, então vamos aqui para para a continuação. Então, pelo teorema, nós vamos ter o quê? A probabilidade do complementar de A. O que é o A? O A é o meu evento, é o meu conjunto que representa o evento. Qual é o complementar de A? Nesse caso aqui, é o meu problema em si, que eu quero saber quanto é que vai dar a probabilidade de dar 10 ou menor do que 10. Então, 1 menos P, lembrando que esse P eu acabei de calcular lá em cima, vai ser 1 menos 1 sobre 12, né? Que vai dar 11 sobre 12, que é a nossa probabilidade de obter um valor 10 ou menor do que 10. Bom, então você viu aí, né, que é relativamente simples, probabilidade não é um bicho de 7 cabeças. Bom, agora a gente vai ver um exemplo mais sofisticado e nós já vamos nos encaminhando para os finalmente desse vídeo, beleza? Bom, esse exemplo que a gente vai trabalhar é um exemplo de aplicação, certo? Nós vamos trabalhar um exemplo da vida real, tá certo? E aí vai ficar bem mais interessante. Só que você vai ver que esse exemplo da vida real é um pouco mais complexo, tá bom? Vamos lá, deixa eu só voltar aqui o slide. Vamos aqui para nosso slide. Seguinte, deixa eu sumir aqui porque eu estou cobrindo um pouquinho ali. Então é o seguinte, as ruas de um bairro comercial formam uma grade como mostra a figura abaixo, certo? Aqui é a nossa figura, aqui são as ruas de um bairro comercial, certo? E aqui você entra está entrando por essa ruazinha, rua A. Bem aqui nesse cruzamento você tem um restaurante e bem aqui você tem uma livraria, beleza? Aliás, exatamente. Então, no ponto R existe um restaurante, no ponto B uma livraria. Suponha que um cliente entra no bairro comercial pelo ponto A e começa a andar na mesma direção da seta. Cada interseção, o cliente escolhe ir para leste ou para o sul. Então, ele pode continuar aqui em linha reta ou ele pode descer, né, para sul. Ele não vai subir, tá certo? Assumindo que tais caminhos são todos igualmente prováveis, qual é a probabilidade de o cliente passar pelo restaurante no ponto R no caminho para o ponto B? Então, veja bem. Qual é o nosso problema aqui? Deixa eu reaparecer novamente. Qual é o nosso problema aqui? Um determinado empresário, ele resolveu montar um restaurante aqui nesse ponto R. Será que esse cruzamento aqui é um cruzamento bom? Será que há uma probabilidade de muitas pessoas passarem por aqui, aquelas pessoas que vão em direção a essa livraria, né? Então, vamos imaginar que essa livraria ela recebe muitos clientes. Então, será que esse ponto aqui é bom para o meu empreendedor ou não? Bem, nós podemos modelar esse problema através de uma árvore, que é o que nós vamos fazer inicialmente, beleza? Então, pessoal, temos aqui na nossa lousa digital esse grafo que representa todos os caminhos possíveis daquele ponto A até chegar no ponto B, que é a livraria, certo? Então, cada um desses nós folha, deixa eu só trocar aqui a cor da canetinha, pronto. Então, cada um desses nós folha aqui, agora sim. Então, cada nó folha desse daqui é quando a pessoa chega naquele ponto B. Então, lá do ponto A até o ponto B, existem arestas, né? Aliás, vértices, desculpa, arestas são essas linhas, que a pessoa vai passar pela livraria, certo? Então, existem 4 caminhos que eu poderia... Aliás, pela livraria não, rapaz, pelo restaurante. Lembrando que R aqui está simbolizando o restaurante, tá certo? Então, existem 4 caminhos que me levam até a livraria e esses 4 caminhos passam pelo restaurante, correto? Bom, quando você observa aqui que o restaurante está apenas em 2 vértices, você poderia analisar de forma equivocada que o nosso evento ele é 2 e não 4, mas na verdade o nosso evento aqui é 4, né?
Então, o meu espaço amostral é 6, né? Porque a quantidade de caminhos que me leva até a livraria, então cada nó folha desse representa a livraria, então cada trajetozinho desse é um caminho que me leva à livraria, sendo que 4 desses caminhos que me levam até a livraria, certo? Passam pelo restaurante R, bom? Então aqui eu tenho 4 caminhos. Logo, né, o meu evento, o meu conjunto A vai ser igual a 4 e o meu conjunto U, meu conjunto universo, vai ser igual a 6, beleza? Vamos agora ver a nossa resolução, certo? Bom, então, como eu havia dito para vocês, vou mudar aqui a corzinha da canetinha novamente. Opa, amarelinho. Então, os caminhos que nos levam até B, que é a livraria, são 6. Os caminhos que nos levam que passam pelo restaurante são 4, certo? Veja bem, são os caminhos que passam pelo restaurante, não são os caminhos que levam até o restaurante. Então, nesse caso, a nossa probabilidade, né, da pessoa passar lá pelo restaurante está dada aqui, certo? Beleza? Então, você poderia calcular em outros pontos lá do gráfico qual seria a melhor probabilidade, tá certo? Bom, para a gente finalizar esse vídeo, né, vamos ver agora um outro problema, que também é um problema do mundo real, mas que envolve muito mais conhecimento do que a gente viu aqui, beleza? Vamos aqui passar para a nossa lousa digital, aliás, para o nosso slide. Cadê o slide? Está aqui. Vamos aqui para... Um momentinho. Pronto. Deixa eu sumir aqui um pouquinho para você poder ler direitinho Então, esses dois outros problemas, certo? Deixa eu voltar. Esses dois problemas que eu tenho aqui no slide, eu não vou comentar com você nesse vídeo, eu vou deixar para comentar ele no nosso encontro síncrono, tá bom? Esses são dois problemas e ainda tem outros conteúdos aqui que eu vou deixar para comentar no encontro síncrono, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Então, Tom, nós temos aqui o seguinte, deixa eu sumir aqui. Então, suponha que existem 10 máquinas com defeito em um grupo de 200. Então, eu tenho 200 máquinas e 10 máquinas daquele grupo de 200 tem defeito. Um inspetor de qualidade pega uma amostra de 3 máquinas e faz testes à procura de defeitos, certo? Então, daquele grupo de 200, ele pegou uma amostra de 3 e ele vai testar para verificar se tem defeito. Bom, qual é a probabilidade de um inspetor descobrir uma máquina com defeito? Então, você deve pensar o seguinte, deixa eu voltar aqui. Então, qual é a essência desse nosso problema? Eu quero saber se essa amostra é boa ou não. Já foi demonstrado que no lote de 200 máquinas, 10 não está com defeito. Mas o inspetor de qualidade pegou apenas 3 máquinas, uma amostra de apenas 3. Será que essa amostra é representativa? Será que não seria interessante eu pegar uma amostra maior ou menor? É isso que a gente vai ver aqui na resolução do nosso problema. Beleza? Vamos passar aqui para nossa lousa. Opa, voltemos aqui para a lousa e vamos descer um pouquinho. Opa, peraí. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente chegar. Pronto. Opa. Aqui, chegou. Então, o que é que nós temos aqui? Vamos lá. Seguinte. O meu espaço amostral, o meu U, é o total de seleções de máquinas. Veja que para mim poder calcular o meu espaço amostral, não são as 200 máquinas, que poderia ser uma interpretação equivocada. Quando você pega o enunciado do problema, apressadamente você pode achar, meu espaço amostral são as 200 máquinas. Não são as 200 máquinas. É o quê? É uma seleção de 200, eu vou tirar 3. Veja que o nosso inspetor de qualidade, ele retirou 3 máquinas daquele universo de 200. Então, o meu espaço amostral não são as 200 máquinas. Mas eu preciso calcular o meu espaço amostral utilizando o quê? Utilizando o princípio da seleção que a gente estudou em vídeo passado. Beleza? Bom, a gente sabe que existem 190 máquinas sem defeito, né? Quem foi que te deu essa informação? O próprio enunciado do problema. Porque no enunciado do problema estava sendo dito que de um lote de 200 máquinas, 10 tem defeito. Logo, 190 não tem defeito.
E essa mesma informação eu vou utilizar o quê? Vou fazer mais uma seleção, né? Para quê? Para mim poder calcular, né, o meu A, ou seja, o meu evento, ok? Então, nesse caso aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aquele teorema, certo? Nós vamos aplicar aquele teorema da seguinte maneira. Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui a tela. E aí nós temos, ó, pelo teorema, 1 menos, né? Esse cálculo aqui é a probabilidade, né, de nós encontrarmos máquinas com defeito, né? A nossa probabilidade, certo? Dentro dessa amostra. E eu vou aplicar o teorema e acabamos que encontramos isso daqui, certo? Então, existe cerca de 14% de chance, né, de nós, vamos aqui voltar para o slide. Então, existe 14% de chance de descobrir uma máquina com defeito naquela amostra de três elementos. Deixa eu voltar aqui para a lousa. Pronto. Então, o que é que nós fizemos aqui? Nós calculamos, né, a probabilidade de encontrar uma máquina com defeito naquela amostra, né, de 3 máquinas. Então, é de 14%. Então, encerrando por aqui, né, voltamos aqui, vamos encerrar esse vídeo por aqui. E no nosso encontro síncrono, eu vou apresentar para você aqueles outros 2 exemplos e nós vamos trabalhar também com o conceito de, deixa eu dar uma olhadinha aqui no livro, de valor esperado, né? Ou seja, nós vamos, a partir das ideias da probabilidade, quantificar a esperança, né? Esperança, no caso aqui da probabilidade, é também conhecido como valor esperado. Bom, turma, então vamos ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo ou no nosso encontro síncrono, para quem é meu aluno do curso de Ciência da Computação, beleza? Para você que está acompanhando essa série de vídeos, um grande abraço e a gente se vê num outro vídeo. Ou, se você quiser participar de um encontro síncrono, me manda um e-mail, hudson_costa@uvanet.br, que será um prazer ter ouvintes no nosso curso, beleza? Grande abraço e até a próxima!